sei que você pode já ter investido ou até cogitado investir numa câmera melhor, porque você acha que o fato de você não vender no seu perfil do Instagram é porque a qualidade da sua imagem está ruim. Realmente, a qualidade ela afeta, mas ela não é o ponto principal pela sua falta de venda. Antes de você investir ou até se investiu, eu recomendo que veja esse vídeo, porque talvez o problema esteja em outro lugar e eu vou te falar qual lugar e principalmente como é que você resolve. Antes de aviso, a minha voz está assim, bem aveludada e rouca, porque eu estou com gripe, mas espero que esse vídeo te ajude, que você consiga ouvir de uma forma bem clara. Já clique em curtir para você não se esquecer, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, e quando você curte, você acaba ajudando bastante o meu alcance, e aí eu me sinto assim, incentivada e motivada para continuar o meu trabalho por aqui. Agora voltando, se você acha que o problema é a câmera, eu preciso te contar uma coisa, e vou contar uma coisa que aconteceu comigo para você conseguir entender melhor o que eu estou dizendo. O meu primeiro negócio, ele era um e-commerce, e eu vendia produtos de autocuidado, mas eu voltava para o meu público feminino. Velas, incenso, skincare, até semijoias, eu vendi tudo na mesma marca. E as fotos e os vídeos, eles eram lindos, porque eu estudei muito, eu fiz curso de fotografia e filmagem para o Instagram. Então, assim, a parte técnica super funcionava, mas as fotos não era o suficiente para eu conseguir ter venda. Eu fiquei postando por 9 meses sem ter resultado. E aí eu percebi: "Poxa, se eu estou há 9 meses postando, as fotos estão nitidamente bonitas, então o problema não é a imagem, o problema era outro". E infelizmente esse problema, ele já estava dando sinal logo no início, antes mesmo de eu sair da FAB, mas por algum motivo eu ignorei e achei que ia conseguir resolver isso. Depois desse tempo postando à toa, eu percebi que o meu problema era a minha comunicação. Quando eu saí da FAB, antes de sair de fato, a gente tem que notificar, né, avisar os nossos chefes, enfim, até para a pessoa encontrar um outro militar para substituir o meu cargo. E aí, um colega de trabalho, um não, vários, ficavam perguntando: "O que que você vai fazer?", não sei o quê, aquela curiosidade. E eu não conseguia dizer ao certo, eu só falava que eu ia abrir o meu negócio e eu ia vender produto para autocuidado feminino. Mas sabe quando você não tem nem tanta convicção daquilo que você está falando? Era exatamente assim que eu estava me sentindo e eu não sei por que eu não me toquei que aquilo era um problema de comunicação. Eu falava que era autocuidado feminino, mas assim, eu não tinha um público bem definido. Parecia que eu queria abraçar o mundo com as pernas e com os braços, achando que eu ia conseguir atingir todo mundo. Porém, quando a gente quer falar com todo mundo, a gente acaba não falando com ninguém, a gente atinge com uma intensidade muito menor, e a gente não consegue falar aquilo que a pessoa precisa ouvir ou que ela deseja ouvir. Eu só fui perceber que não ter um público definido ia afetar o meu negócio depois que eu acabei me mudando de estado. No início, para mim parecia estar tudo bem claro. Ah, o meu objetivo é melhorar a autoestima de mulheres no pós-parto, porque eu sofri com isso. Eu tinha uma baixa autoestima. Eu cheguei a ter espinha, acne grau 4. Que por isso que eu tenho essas marcas, foi devido a isso. E eu não tinha tanta espinha na adolescência, mas o meu pós-parto eu tive algum descontrole hormonal, e o negócio ficou assim, super feio. Todas essas marcas que vocês estão vendo, exceto isso aqui, né, porque isso aqui é experiência, mas todas essas marcas de espinha vieram no meu pós-parto. Por isso que eu tinha esse propósito, porque eu me sentia muito mal e eu não queria que as outras mulheres se sentissem assim. E apesar de eu achar que estava definido, eu falava com todo mundo, não estava definido, era só na minha cabeça, mas na hora de transmitir a mensagem, não estava muito claro com quem eu falava, e foi isso que atrapalhou as minhas vendas, não foi a foto, não foi a imagem, nem o vídeo. A falta de comunicação ficou bem clara, conforme eu comentei ali no início, foi quando eu mudei de estado. Por quê? Enquanto eu estava indo em Minas Gerais, e eu servia lá em Minas, as pessoas que compravam de mim eram pessoas que trabalhavam comigo, eram pessoas que se formaram comigo na escola de militar, né, na escola de especialista. E aí, quando eu me mudei, as vendas caíram. Por quê? Porque as pessoas compravam de mim, elas não compravam porque elas acreditavam, se identificavam com a minha marca. Elas compravam porque eu era Cecily. Ah, e eu vou ajudar, vou incentivar, eu vou comprar da minha amiga. Só que quando eu mudei de estado, o frete aumentou muito. E aí, minha filha,
você compra daquele mais barato. "Ai, Cécile, já comprei de você, te incentivei, agora eu vou comprar o mesmo produto, porque eu gostei, mas de uma forma muito mais econômica, porque se eu comprar aqui da região, eu vou pagar bem menos". Claro que ninguém falou isso na minha cara, mas não precisa, né. Simplesmente o frete estava ficando alto e quando eu dizia o frete, as pessoas: "Nossa, aumentou muito", era nítido que aquilo ia atrapalhar. E aí foi que o negócio apertou, porque eu estava morando agora no estado do Rio de Janeiro, e as poucas vendas que eu tinha que já eram para pessoas conhecidas, agora não tinha mais venda nenhuma. Foi quando eu percebi que eu não sabia o que falar, para quem falar, nem como falar. Eu comecei a olhar para o meu negócio e percebi que nem eu estava conectada com aquilo que eu estava fazendo e com aquilo que eu estava vendendo. E por isso que antes de você investir nas fotos ou qualquer outra coisa, eu quero que você responda essa pergunta: quão bem você conhece o seu público? Eu faço essa pergunta porque quando a gente fala de artesanato, na maioria das vezes a gente começa a vender porque é uma técnica que a gente aprendeu, é algo que a gente gosta, às vezes a gente tem facilidade e aí a gente começa a fazer, divulga e consegue algumas vendas. E em vez da gente dar uns passos para trás e começar a estruturar, encontrar o nosso público, o que que a gente faz? Continua vendendo. E aí a gente percebe o problema de não ter estruturado quando as vendas acabam. É como se a gente trocasse o pneu do carro, com o carro girando e a gente está numa rota perigosa, então não dá para a gente parar, a gente precisa resolver esse problema agora. Aí a gente vai e troca o pneu. Só que em vez de parar numa próxima parada, que é mais tranquilo e verificar o que aconteceu, às vezes a gente precisa de um outro pneu, ver se aconteceu alguma coisa com qualquer outro, a gente continua e segue a vida e depois a gente percebe que não tem mais nem step. E é exatamente isso que a gente faz, porque às vezes a gente só precisa da venda, então a gente divulga, consegue vender o nosso produto e bola para frente. Em nenhum momento a gente vai numa parada segura para verificar a situação da nossa marca. Ou às vezes a gente até começa a fazer isso, mas não especifica tanto, às vezes o nosso público ainda está muito abrangente, que era o que aconteceu comigo. E ainda tem aquela situação do eu não tenho tempo para parar e analisar, eu preciso agir, eu preciso vender. Só que você vai esquecendo de ver se não tem algum outro problema, se não tem algum outro defeito no carro. E aí quando o problema chegar, ele vai vir a cavalo, não vai dar nem tempo. Quando você perceber, já não está vendendo nada, e aí você começa a ficar desesperada de novo. Eu trabalho com a realidade e a realidade é muito clara. A maioria das pessoas começa com artesanato porque é aquilo que elas sabem fazer e têm habilidade. Poucas têm o privilégio de estruturar primeiro o negócio para depois vender. Primeiro eu vendo, depois eu vejo com quem eu estou falando. É isso que acontece na maioria das vezes, não tem como a gente negar isso. Mas dá tempo de você dar uns passos para trás e conseguir reorganizar isso. Porque se você não reorganizar, você não vai ter venda futura. E aí você vai entrar num ciclo horroroso que é de desespero e em busca de dinheiro. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. É essencial você conhecer o seu público para você conseguir entender com quem você está falando, que tipo de assunto é interessante, como é que você vai mostrar isso, com que tom de voz, se é algo engraçado, se é algo inspiracional, se você pode usar meme ou sarcasmo. Você precisa conhecer o seu público. E ele é muito mais específico do que, por exemplo, mães vaidosas, mães de crianças pequenas, geeks. Não é só isso, a gente precisa aprofundar para conseguir encontrar o conteúdo que funciona melhor para elas. E principalmente, qual é o tom de voz que a gente vai usar na nossa comunicação. Porque quando a gente consegue especificar e detalhar, na hora de criar o conteúdo, a pessoa vai prestar atenção, porque ela vai gerar identificação, ela vai ver que foi feito para ela, foi falado com ela. Então não é a mãe de bebê. É a mãe de bebê que prefere praticidade e trabalha fora. Então, ela quer algo rápido, ela não quer algo muito detalhado, que vai demorar. Gente, não, ela quer agilidade. E é exatamente isso que vai te ajudar a gerar identificação e, consequentemente, a vender o seu produto. A foto bonita por si só não vai te ajudar a vender, ela ajuda a justificar um desejo de compra que já aconteceu. Então a pessoa se identificou com você e aquela foto que você postou enche os olhos dela, ela consegue ver os detalhes, ela consegue ver a forma como foi feito, se é seguro comprar de você ou não. A foto ela é um complemento, ela não é o ponto de partida. Por isso que eu falei para você me ouvir primeiro logo no início do vídeo. Antes de você investir numa câmera, pode até investir, mas pensa, você está se comunicando da maneira que a pessoa vai parar e te ouvir?
você conhece o seu público, você consegue conversar com ele. E aqui entra um ponto extremamente importante que pouquíssimas pessoas falam. Se o seu trabalho não é autêntico, não é inovador, a pessoa ela vai comprar porque foi feito por você, então você precisa ser o próprio diferencial. A forma como você se comunica, a identificação que você gera. Porque quando um produto é autêntico ou inovador, ele se vende sozinho. Então, assim, só de ver a foto a pessoa: "Nossa, bonito", aí realmente vai conseguir se encaixar. Mas a maioria das vezes a gente não trabalha com nada autêntico e não tem nada de demérito nisso. A maioria das pessoas vende produtos comuns, tudo bem. Porém, aí a gente precisa alinhar a nossa comunicação. Vamos criar uma conexão, vamos criar uma identificação, porque beleza, por mais que eu faça cartonagem e seja uma caixa simples, você quer comprar de mim, porque você se identifica com o meu propósito. Aí beleza. É assim que você consegue vender, apesar de não ter um produto autêntico que consegue se vender por si só. Não se sinta mal se o seu produto não é diferentão, não é inovador. Você só precisa ter consciência disso, para você conseguir estruturar o seu conteúdo da melhor maneira para conseguir vender. Talvez esse vídeo não tenha trazido a solução que você esperava, mas talvez seja a solução que você precisava ouvir. Parar para analisar o seu público é um dos maiores benefícios que você pode trazer para o seu negócio. E essa resposta de com quem eu falo, para quem eu vendo, não vai vir de mim, vai vir de você analisar as pessoas que já compraram de você, de você analisar das pessoas que já perguntaram o preço ou demonstraram algum tipo de interesse, ou então das pessoas que você gostaria de atender. Essa resposta não é algo rápido não, ela vai ser sempre construída, porque às vezes você acha que fala com um, mas percebe que a maneira como você está transmitindo a mensagem está atingindo outra pessoa, e aí o que que você faz? Você readequa: "Ah tá, então na verdade meu público é esse aqui, não é aquele ali que eu achei não". E aí você vai modificando e vai reestruturando se for necessário. A partir disso, a partir desse movimento, você já consegue mapear os seus clientes ou os seus futuros clientes. Você consegue identificar qual é o tipo de conteúdo que melhor vai conversar com eles. Se você gostou desse vídeo e ainda não curtiu lá atrás, não se esqueça de curtir. Eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado. E eu queria contar uma novidade para vocês, que eu vou contar, na verdade, nos próximos vídeos, mas é que em junho vai ter vídeo todo dia, se Deus quiser e tudo der certo. Então, já se inscreve e ativa a notificação, porque em junho vai ter vídeo todo dia. Todo dia. Então é isso, espero vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau.